vou bater um papo hoje com o Paulo Mourão, presidente da ABIMAD, da associação, que antes de ser presidente foi vice por quase 14 anos e também é vice-presidente da Associação Comercial do Paraná. Exatamente. E com toda essa experiência dele, eu queria hoje apresentá-lo. Quem é o presidente da ABIMAD? Como é que ele veio parar aqui? Depois de assim, tantas experiências dessa área, né, comercial. Então, eu queria que você contasse para as pessoas saberem quem é o Paulo Mourão. Bacana, essa é uma história que começou no Rio de Janeiro, né? Nasci no Rio, meus pais são paranaenses, eu estudei no Santo Inácio, que é um colégio tradicional lá do Rio de Janeiro, jesuíta. Então, eu tive uma formação técnica muito bem preparada e também religiosa, ética. E com isso eu fui fazer depois faculdade na PUC Paraná. Eu fiz a primeira turma de ciência da computação no estado do Paraná e montei uma empresa na época, a gente automatizava cartórios, montamos uma central única dos distribuidores de protesto civil e criminal. Eu entrei na IBM. Era um sonho trabalhar. A IBM, na época, era a maior empresa do mundo, não só de tecnologia. Isso foi em 1989 e me mudei para São Paulo. Segui a carreira na área comercial da IBM até virar gestor de uma área de negócios da IBM, que era bancos internacionais e seguradoras internacionais, lei. A IBM tinha 7 unidades de negócio, a 7ª unidade de negócio criada foi essa. E aí, como é que eu entrei no mundo dos móveis, né? É isso. Quando a minha família mudou para Curitiba, de volta do Rio, em 84, meu irmão fundou uma fábrica, na época era de mármore, né? E começou a atuar nesse segmento. Daí montou uma estruturas de ferro, né? Uma empresa para fazer móveis de ferro com tampos de mármore. E quando eu cheguei em Curitiba, eu pude transformar a fábrica, que era uma marmoraria e fundição, também com marcenaria, aço inox, e comecei a trabalhar junto com ele. A minha mãe tocava a fábrica, meu irmão tocava as lojas. A gente tinha lojas de alta decoração na época. Sim. Então, quando minha mãe pediu para eu voltar para Curitiba, era um projeto de vida, eu já estava começando a ter filhos e tudo mais. Falei, então tá bom, vou trocar esse mundo de tecnologia pelo mundo, né, de empreendedorismo, daí focado em imóveis. E aí começou a minha história. A gente começou a aumentar a fábrica, a participar de feiras. Da época era o Salão do Móvel, lá em Gramado. Foi a origem da ABIMAD. Foi a origem da ABIMAD, que você pode contar um pouquinho também. Tá, então, a nossa empresa, na época, era Estúdio Casa, e a gente participava do Salão do Móvel. E quando teve esse movimento de empresários, liderado pelo Paulo Alemã, que foi o primeiro presidente da ABIMAD, inclusive encontrei ele ontem aqui na feira, juntou um grupo de empresários que queriam montar uma feira nova aqui em São Paulo. Estavam já insatisfeitos que o produto estava sendo entregue na época pelo Salão do Móvel e criaram a Unidade Móvel. Eu participei desde a primeira edição da ABIMAD, da montagem e tudo mais, né? E depois na segunda edição que ela virou a ABIMAD. Então, toda essa evolução da feira, eu participei como usuário da associação. Sim. E depois como vice-presidente com essa transformação toda, né? Você já está há bastante tempo com a gente, você sabe como é que foi essa história de evolução, né? A gente criou o livro de 20 anos. O livro de 20 anos. E, Mourão, essa transição reflete aqui nessas feiras que a ABIMAD promove, assim, com muito... eu acho que mostra muito o que está acontecendo no Brasil, né? Então, assim, no sentido de produção, como é que é essa evolução? O que você acha que mudou lá do começo, na indústria do móvel, e como que ela está hoje? A indústria moveleira no Brasil começou com a marcenaria tradicional, né? As grandes empresas foram marcenarias que cresceram muito, né? Teve aquela época que o Brasil não tinha produção autoral, então era muito baseada na produção de fora. O pessoal ia lá fora buscar modelos novos para fabricar no Brasil. Então, ao longo desses 20 anos de ABIMAD, eu acho que agora estamos com 22 anos, esse é o 22º, a gente vê a evolução nítida da associação
como os fabricantes, os expositores associados, criando móveis autorais. Eu acho que essa foi a grande consequência da Feira da BIMAD, a exigência de um mercado consumidor exigente e também o projeto de exportação que a BIMAD tem. Hoje a gente vende para todos os mercados do mundo, né? Sim. Então, aqui na nossa feira, a gente tem as rodadas de negócio, onde participam normalmente 24 a 30 países diferentes. Que isso, eu entrevistei para o jornal da Hall News da BIMAD, eu entrevistei algumas pessoas que vêm comprar aqui e eles são encantados com o nosso material, são encantados com o nosso design, eles são muito encantados com o nosso jeito de resolver da maneira mais prática e com a beleza dos nossos designers e do nosso jeito de viver. O brasileiro é um empreendedor muito criativo, né? Sim. A gente tem que se adaptar constantemente às intempéries do mercado, às novidades, né? Sim. Uma hora vem de fora a novidade, outra hora é de dentro, né? A gente fala, né, o tarifaço é uma coisa que pegou muito a indústria moveleira. Mas uma variação de dólar que vai de 6,80 para 5,40 não deixa de ser um efeito de um tarifaço, né? Susto, né? Exatamente. Então, o brasileiro ele tem hoje uma indústria muito moderna, né, capacitada com equipamentos de última geração, né, designers muito bem preparados, muito atualizados, com uma criatividade tremenda, que é característica da nossa cultura e do nosso profissional. E o Brasil tem uma vantagem em relação ao mundo, que é a gama, né, a enorme variedade de matéria-prima. A gente é um exportador de matéria-prima para a indústria moveleira, inclusive. Exato. São o que eles falam, do nosso material, da nossa matéria-prima, que faz diferença. E eu acho que também, que eu tenho percebido e tenho perguntado para alguns designers que passaram por aqui, eu acho que assim, o Brasil está ficando num patamar muito importante com relação ao autoral, ao design brasileiro sendo respeitado, como você falou aqui lá fora, mas assim, cada vez mais, assim, e cada vez mais criando identidade dentro do nosso jeito de viver. Então, o Brasil, ele hoje é a melhor alternativa para o móvel europeu, que o design italiano, né, tem uma sedução para o consumidor de altíssimo padrão. O móvel brasileiro hoje acompanha todas as qualidades e características do móvel italiano. O que falta ao Brasil ainda é um branding, né? O governo não aprendeu a explorar a indústria moveleira do Brasil como uma indústria de vanguarda, uma indústria de vanguarda, né? Uma indústria que tem uma tradição muito forte. E as marcas brasileiras precisam criar um processo de internacionalização para poder ter um valor, né, uma percepção no mundo compatível com a sua qualidade, com o seu desenho. Mas acho que a gente está caminhando, não? A gente vem ano a ano, né? Inclusive aqui a BIMAD, ela agora tem feito as feiras nos Estados Unidos. Então. Inclusive a gente vai manter a nossa posição, independente da situação atual, porque todo empresário ele sempre vai achar uma forma, e como o nosso produto ele tem um alto valor agregado, quer dizer, a gente vai ter que dar um desconto aqui, o cliente lá vai ter que pagar um pouquinho mais. O brasileiro está tão acostumado, né, Paulo? Exatamente. Com tantas moedas, com tantas inflações. Se a gente tivesse um ambiente assim, né, previsível, eu acho que a indústria brasileira seria a principal indústria do mundo, né? Sem dúvida. Conta para mim uma coisa que eu fiquei curiosa. Você é vice-presidente, né, da Associação Comercial do Paraná. Quer dizer, ali você não lida só com móvel. Não, na Associação Comercial do Paraná eu tenho toda a área comercial. Faço a gestão comercial com o time de vendas da associação. Mas lida com várias realidades. Então a gente tem o Bureau de Crédito da Equifax, que a gente tem a representação, né, a exclusividade no Paraná inteiro. Então, a gente faz cobertura nas principais cidades com um time de atendimento e cobre o estado inteiro. E eu desenvolvi uma área que já existia na casa, mas a gente ampliou, que é a área de novos negócios.
que são soluções voltadas para o associado. Então, nós temos lá cartão de crédito com tarifas diferenciadas, plano de saúde com condições especiais da Unimed, que atende, né, Curitiba. Nós temos plano odontológico, agora tem uma plataforma completa para o MEI fazer autogestão. Então, são soluções diversas para auxiliar o pequeno e médio empresário a enfrentar as dificuldades do dia a dia, né, os desafios. Puxa, isso é um guarda-chuvão, né? Eu sempre fui uma pessoa voltada para o empreendedorismo, né? Então, desde a época da faculdade, eu já tinha montado a minha empresa de TI, depois fui trabalhar na IBM, ter essa experiência numa grande corporação. Sim. Né? Então, eu tinha lá, na época que eu estava na IBM, eu tinha contas internacionais, onde tinha que prestar conta para o gestor na Holanda, do ABN, na Espanha, do BBV, né? O próprio presidente da companhia, o diretor da área. Então, a gente ganhou uma bagagem profissional e empresarial muito grande. E você, agora estou puxando para o meu lado, você é muito entusiasta com a comunicação, com a divulgação. Isso é tão importante, não é, Paulo? Então, a questão do branding, né? É muito importante. Essa é uma atividade contínua. Você não pode fazer uma publicidade ou querer estabelecer uma marca esporadicamente. A marca tem que ser permanente. E eu acho que a associação tem um trabalho muito importante, que ela pode fazer o que cada um não pode fazer individualmente. Eu, desde cedo, eu trabalhei com associativismo e entendo que o empresário brasileiro ele ainda não aprendeu a plenitude de uma associação. Né? Ele sempre pensa muito em si e não pensa no bem de todos. Quando o empresário brasileiro aprender a força que ele tem junto dentro de uma associação, né, a gente pode revolucionar o mercado. A gente não estaria com o Brasil nessa situação se as associações tivessem uma atuação, né, unida, né, focada no mesmo objetivo. Mas, assim, da ABIMAD, da associação aqui, está indo muito bem. A associação, sim, porque aqui a gente conseguiu fazer uma coisa inédita, né? Nós somos todos concorrentes e, ao mesmo tempo, somos associados. E a gente conseguiu entender, por isso que a ABIMAD cresceu, né? Que a gente consegue ter a grande maioria unida em prol de um objetivo. Desenvolver nossas empresas, desenvolver o mercado brasileiro, né? E tentar oferecer algo inédito para o mundo. Para o mundo, ou pelo menos para o mercado, né, de alto padrão de imóveis. Muito bom, muito obrigada, Paulo. É muito bacana ter uma pessoa à frente com essa cabeça, com essa experiência, né, com esse background, né? Então, temos isso muita coisa ajuda muito. Tem muita coisa bacana para fazer, né? Você sabe dos projetos que a gente tem agora para Milão. Você quer falar um pouquinho dos projetos? Então, a gente está elaborando alguns projetos da ABIMAD focado principalmente no mercado externo, né? Milão, que a gente quer fazer o evento da ABIMAD lá. Sim. Né? A própria fortalecer a presença dos associados no mercado americano, principalmente Flórida, Texas, né? Até a região de Nova York e Boston também é muito forte para alguns associados. E, principalmente agora, a Argentina vem em peso agora para a nossa feira, né? Eu lembro que há 15, 18 anos atrás, o principal mercado que a gente tinha era a Argentina. Era a Argentina. E agora ficamos felizes que estão retomando o poder de compra novamente. Voltaram. Né? Exatamente. Ai, que bom, Paulo. Muito obrigada pela entrevista e vamos torcer, né, para essa associação ficar cada vez mais forte e deixar os outros pensarem e acreditarem que a associação é muito bom. Eu agradeço as palavras, agradeço a oportunidade de poder contar um pouco a minha história, né? Sim, quem é o presidente da ABIMAD, né? É bom saber. Espero que, né, que a associação possa sempre estar oferecendo ao associado, né, atender suas expectativas, aumentar a capacidade de venda dos nossos associados, criar projetos novos, né? Sim. Porque o mercado ele é dinâmico. A forma de vender está toda hora mudando, né? Agora nós vamos ter a geração Z, que vai modificar completamente a forma de consumo. Dessa edição, a gente inclusive trouxe aqui um leilão virtual de imóveis para ajudar os nossos lojistas
a vender as coleções antigas para poder vender a coleção nova para eles, né? Então, vamos entrevistá-lo. seria muito bacana. Então tá bom. Muito Bacana. obrigada. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos.